Fala, visionários! Mais um dia aqui, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês as minhas experiências com mentoria de vida nesses longos últimos anos, 28 anos de carreira, de sucesso, de superação, de tantas coisas bonitas e tantos desafios que a gente passa aqui e que a gente vê também histórias incríveis de pessoas que estão ao nosso lado e que a gente possa estender as mãos para fazer com que essas pessoas tenham uma caminhada mais leve, que elas tenham uma caminhada mais firme, mais consistente dentro de todo o resultado que ela deseja ter na vida e de tudo aquilo que ela deseja ser, porque o ser é isso, né? Ele é para despertar. O quanto a vida ela é dinâmica, impressionante, linda. A gente tem alguns medos, nós temos. É importante a gente entender isso, ter clareza disso. Às vezes a gente não tem clareza dos nossos medos, mas nós temos. Acontece que o medo, ele anda em dois campos. Ele anda no campo positivo e ele anda no campo negativo. Quando nós estamos vibrando no medo, no campo negativo, tudo acaba sendo o verdadeiro inimigo. A gente não consegue ver aliados, a gente parece aquela criança ser sempre resgatada, nós não conseguimos enxergar algo a mais. E tudo que a vida nos coloca na frente, a gente acaba se limitando ou travando. E tem um outro ponto também do medo que está na área positiva, e essa área é a área que você está com medo, mas você segue, você vai com medo mesmo. Então, nesse momento você está desperto, nesse momento você tem um olhar visionário, um olhar criativo. Então, essa é a pequena diferença entre você navegar no medo, quando você está no modus ali positivo, e quando você está transitando no medo, mas vibrando uma área negativa. Inclusive, eu criei uma ferramenta, eu vou falar dela aqui, vou trazer para vocês esse conteúdo riquíssimo que mostra onde você está navegando, no medo no campo positivo ou no medo no campo negativo. Mas hoje eu quero trazer um ponto muito importante sobre a vida no sentido de caminho. Repara, a vida é como se ela fosse uma trilha, com a única diferença, nós não temos um mapa. E às vezes a gente tem tanto medo de caminhar, tanto medo de seguir, e a gente deixa de fazer coisas incríveis por conta desse medo. Mas o detalhe mais importante de tudo isso é que nós não sabemos muitas vezes que nós temos medo. E nós não sabemos porque são raras as vezes que a gente se olha no espelho e fala: cara, eu não vou, eu tô com medo. Eu não consigo, eu tô travado, eu tô com medo. Nós não conseguimos muitas vezes reconhecer isso nem para nós mesmos. Às vezes eu tenho mentorados que passam comigo que eles falam assim: Patrícia, para eu poder chegar até aqui, para mim foi um parto, porque eu entendia que pedir esse tipo de ajuda era um fracasso. Mas por quê? Porque nós somos criados para não chorar, para ser forte, não se faça de bobo, as pessoas não podem montar em você, porque as pessoas passam por cima de você quando vê uma lágrima nos seus olhos, e assim sucessivamente, porque a vida não é isso, a vida não é linda, a vida é pá, pá, e a gente cresce achando que a vida é isso, essa coisa absurda, ruim, que as pessoas não são legais, que não tem gente boa no mundo. Mas eu sempre costumo dizer, quando você acreditar minimamente que não tem ninguém bom no mundo, se olhe no espelho. Você é um ser incrível. Como não tem gente boa no mundo? É só você pensar que você não é o único ser no mundo que é bom. Então tem outras pessoas iguais a você. É que de repente você escolheu andar com pessoas muito diferentes. E ainda bem que você pode escolher. Porque escolhas a gente pode fazer todo dia uma diferente. Desde que a gente tenha clareza para onde quer ir. Eu vou trazer aqui muito rapidamente uma passagem na minha vida, muito entre tantos desafios, porque eu costumo dizer o seguinte: as pessoas olham o meu currículo, olham o que eu fiz até hoje, mas o mais importante da minha carreira, o mais importante na minha vida, tá onde o que eu vivi. Porque eu sou a soma das minhas experiências. E se eu estou aqui hoje, é porque eu sei a trajetória que eu passei. E, claro, nós estamos sempre em renovação. Então, a gente está sempre passando por uma área nova em nossas vidas. E comigo também não é diferente.
Há muitos anos atrás, eu levei uma queda financeira de uma empresa que quebrou, uma empresa faliu, uma empresa muito grande. Na verdade, eu não posso dizer que tudo aconteceu de repente, mas é que existem algumas áreas das empresas que as informações demoram muito a chegar. E eu trabalhava externamente naquele período. O fato é que depois que a empresa quebrou, várias coisas aconteceram. Eu fiquei um longo período, mais ou menos uma média de 6 a 8 meses, desempregada. E é engraçado que com toda a minha energia, com todo o meu currículo, alguma coisa naquele momento estava acontecendo que parecia que tudo estava se fechando. As portas, a impressão que dava é que o caminho estava travado. E aí eu queria entender o que estava acontecendo. Claro, eu também estava vibrando muito medo, porque eu perdi dinheiro, perdi carro, perdi muita coisa. De repente, a gente, antes da empresa fechar, a gente ficou alguns meses sem receber. E claro, quando ela fechou, a gente muito menos recebeu depois, né? Então isso não aconteceu. E eu tava ali vibrando no medo de não pagar as contas, no medo dos credores, do medo de não saber para onde ir, do medo de saber o que fazer. E nesse momento é um momento muito delicado, porque as pessoas, não são todas, mas algumas, elas te olham tipo, ah, mas você estava em ascensão, agora você caiu, o que foi que aconteceu? E amigos se afastam, e não é todo mundo que está ali para te apoiar. Então, esse é um momento que você ainda se sente muito mais fragilizado, porque você fala, cara, nem tu tá passando por isso, eu não tenho ninguém do meu lado que possa me ajudar. Isso é muito desafiador, isso aumenta o medo, isso aumenta a insegurança e ainda por cima te traz angústias e tristezas, porque você julgava que aquelas pessoas eram seus amigos e que estavam ao seu lado, mas claro, elas não estavam ao meu lado simplesmente pelo que talvez eu era. O mais importante era pelo dinheiro que eu tinha e proporcionava. Mas isso faz parte das nossas escolhas, com que nós queremos andar, com que nós escolhemos. E a vida, ela é perfeita. Ela apenas nos mostra quem estão ao nosso lado. Esse é o ponto. Então, continuando, eu estava aqui alguns meses até que apareceu uma oportunidade de trabalho para eu fazer. Acontece que essa oportunidade era algo que eu não queria, era algo que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Mas eu cheguei num momento da minha vida que aquele emprego ele tinha virado uma necessidade. Eu cheguei num ponto em que eu não podia mais escolher o que eu fazia, porque as coisas não estavam andando mais como eu gostaria que andasse. Então as contas estavam chegando, eu já estava perdendo muita coisa, já tinha perdido o carro, já estava precisando sair do lugar onde eu estava. Então, a situação realmente estava muito caótica. Então, eu escolhi esse emprego por pura necessidade. Sim, eu entrei lá por necessidade, do tipo, ou eu abraço essa causa ou já era. Na verdade, eu fui muito indigesta, muito insatisfeita, porque era uma tarefa, era um cargo, era uma empresa que eu detestava fazer. Eu não gostava de absolutamente nada do que me foi apresentado. E, além de tudo, eu estava ganhando média 5 vezes menos do que eu ganhava na outra empresa. Ou seja, chegou um momento em que eu olhei para minha conta, olhei para minha vida e falei: eu acho que nunca mais eu vou colocar minha vida em ordem com tudo isso que eu devo. Eu acho que das duas, uma. Ou eu nunca mais vou colocar em ordem, ou eu vou demorar pelo menos uns 30 anos para eu colocar minha vida no lugar. Eu sempre fui muito obstinada, muito otimista, mas eu confesso que a vida ela já tinha me dado algumas pancadas ali até aquele momento. Então eu estava num momento de muita fragilidade, principalmente quando você começa a perceber que você não tem as pessoas do seu lado que você gostaria. E aí você começa a perceber que talvez as suas escolhas foram talvez inadequadas e que elas estavam te mostrando, a vida, na verdade, estava apenas te mostrando que as suas escolhas eram inadequadas, mas não que a vida é injusta. Então é uma linha muito tênue da gente pensar. Claro, se a gente está com dor e está ferido, é muito mais prático e fácil da gente pensar que as pessoas elas não valorizam, mas é ao contrário. Se a gente parar para analisar, se isso aconteceu com você, é a vida te mostrando que as suas escolhas não estavam sendo adequadas. Olha como é. No entanto, fui trabalhar na empresa, me deram o roteiro do que eu precisava fazer, tinha que trabalhar de segunda a sexta visitando rotas e vendendo bebidas nos bares e lanchonetes e tudo mais. E eu já tinha passado por altos cargos antes. E aí eu ficava me olhando e falava, cara, mas o que a vida está querendo dizer comigo? O que eu tenho que aprender com isso? E continuei. Mesmo não gostando do que eu fazia, nas primeiras semanas foi bem complicado.
Mas depois que passou 3, 4, 5 semanas, eu comecei a me envolver bastante com as pessoas que eu visitava. Os donos dos bares e tal, eram pessoas extremamente humildes e extremamente bacanas. Um mundo totalmente à parte do que eu vivia até então na empresa anterior que eu trabalhava. E aquilo começou a me encantar de uma certa forma. Eu comecei a conhecer pessoas incríveis, eu comecei a conhecer histórias extraordinárias. E eu sempre gostei de pessoas. E aí foi um ponto muito importante na minha vida, porque ali começou um divisor de águas. Na verdade, o que eu precisava fazer, eu tinha uma meta por dia lá de R$ 800. Então, trabalhava com vendas e tinha que desenvolver ali o papel de estar vendendo para aquelas pessoas e tal. Aí, conforme a chateação foi passando, eu fui dando mais ousadia para criar e interpretar aquilo tudo que estava acontecendo na minha vida de uma outra forma, ou seja, no começo eu estava inflamada com raiva, cheguei a sentir raiva, falei, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, eu não quero viver isso, então bati pé, foi uma situação muito complicada. Depois, conforme eu fui trabalhando, as coisas começaram a mudar um pouco mais, o cenário começou a mudar e eu comecei a interpretar tudo de maneira diferente. Muito bem. O que aconteceu foi que eu tinha essa meta de R$ 800 por dia e eu ficava impressionada, porque eu falava, cara, eu saí de uma empresa que era milhões e como é que eu vou vender 800 de suco, bebida por dia? Quem é que vai consumir isso? Pois é, eu realmente na primeira semana bati ali os 600, acho que uma ou duas vezes eu bati os 800. Acontece que 6 meses depois eu vendi 4 vezes mais no meu dia esse valor. Por quê? Porque eu comecei a entender como funcionava a rota, eu comecei a pegar mais amizade com os clientes, eu comecei a criar estratégias para eu poder dobrar as minhas vendas. Eu comecei a perceber que aquele cliente que eu visitava na segunda-feira, eu comecei a perceber que ele tinha poder de compra para mais que um dia na semana. Então, quando eu fazia, por exemplo, a minha rota de quarta inteira, eu dava uma escapadinha, ia na rota de segunda, pegava 1 ou 2 clientes que eu tinha e via que tinha potencial de compra e vendia para eles. E na verdade nada disso fugia da rota, porque tudo estava naquele miolo ali. Então a questão logística e frete não afetava, então isso que foi positivo. Muito bem, até que eu fiz um sucesso na empresa muito grande e naquele momento eu passava já 1 ano na empresa, até que o dono um dia me chamou e perguntou que estratégias eu usava. E aí eu comecei a falar para ele tudo o que eu fazia. E foi interessante porque os 2 anos que eu fiquei lá, eu consegui me reerguer de uma forma tão rápida que eu voltei para o mercado que eu gostava. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse envolvida na raiva e no medo, eu não teria criado uma nova oportunidade. Porque quando você entra em campo, você não consegue ver além daquilo que você está vendo no primeiro momento. É como se você tivesse com o carro nos 100 metros ali só com a lanterna acesa. Eu não consigo ver mais à frente. Por quê? Porque o farol não alcança. Eu tenho que andar com o carro para eu poder ter uma base do que vai acontecer no próximo passo, no próximo nível. E foi exatamente o que eu fiz. Se eu tivesse olhando somente para todas aquelas dificuldades e não tivesse colocado a vontade de vencer, se eu não tivesse colocado a minha essência, se eu não tivesse colocado a oportunidade na frente, eu estaria inflamada na raiva e ainda por cima ganhando pouco, cada vez mais me enrolando. E esses 2 anos teriam virado 5, 6 anos e olhe lá. Então, o que acontece? Nós podemos transformar tudo isso. E hoje você está fazendo algo apenas por necessidade, sem aquela paixão, sem aquele amor, tá tudo bem. Olhe para essa necessidade e veja o que a vida está querendo mostrar para você. O que a vida está querendo te mostrar com essa situação que você está fazendo. Se hoje as pessoas viraram as costas para você, quem você decidiu escolher para ficar do seu lado nesse momento? Ela só está te mostrando o que é a sua realidade. Então, nós temos nós somos muito inclinados a sofrer e a esbravejar com a vida. Mas, na verdade, ela é a nossa real amiga. Ela só está nos mostrando
o que nós estamos fazendo com as nossas escolhas. E com isso, ela nos dá uma nova oportunidade de fazer direito, mais uma vez, de outra forma. Então, o que você pode aprender com as dificuldades, com essa dificuldade que você está vivendo hoje? Essa dificuldade que agora você começou a enxergar, talvez até depois desse vídeo, de forma diferente. E veja, jogue sua essência, jogue sua vontade de vencer, ative o olhar visionário da criatividade, que eu garanto que você consegue reverter esse quadro. E eu quero saber, porque se você fizer isso, eu quero que você comente aqui: Patrícia, eu consegui reverter o quadro da minha vida. Sim, já passei por isso e consegui reverter. Cara, isso é fantástico, a vida ela é perfeita. E se a gente começar a enxergar isso dessa forma, e não é se enganar, isso é um fato. Isso é fato. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha para pessoas que você julga poder ouvir essas palavras, que possa ajudar as pessoas. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Um forte abraço e até amanhã.